Sabe aquela história que o professor contou pra gente na escola, que o Santos Dumont inventou o avião e o relógio de pulso? Pois é, dessa vez ele acertou. Só que não. Mais um episódio da nossa série Jornada Literária sobre o livro O Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Então, todos os dados e as informações que eu vou passar para vocês nesse vídeo foram retirados do livro que está aqui no meu cenário. Quem quiser acompanhar os outros episódios, tem uma playlist aqui no canal onde eu coloquei só os episódios dessa série para facilitar para vocês acompanharem. Aliás, a série já está quase no fim, tem só mais 2 semanas. Mas eu já tô pensando na próxima, não se preocupem, esse é um quadro que veio pra ficar aqui no canal. E como sempre, eu vou começar com a participação dos inscritos, e a primeira participação vem do Face, do José A. Martins. Ele diz: não sou expert no assunto, mas já constatei em minhas viagens que muitos países reivindicam o invento do avião para si. Eu só sabia dos Estados Unidos, agora fiquei curiosa, que outros países que reivindicam a autoria do avião? Posta aqui nos comentários se tu estiver olhando o vídeo. O que sei é que o avião inventado pelos irmãos Wright não era tão completo quanto o de Santos Dumont, já que precisava de uma catapulta para se alcançar o ar, ao passo que o 14 bis se erguia por conta própria, ou seja, a invenção dos americanos era mais um planador. José, eu te recomendo fortemente que leia o livro para ver que essa foi mais uma mentira, já dando um spoiler aqui, né? Mas essa foi mais uma mentira que nos contaram na escola. Na verdade, o avião dos irmãos Wright usava sim uma catapulta, mas ele não precisava dessa catapulta. Isso era só para encurtar a quantidade de trilhos que eles precisavam para fazer o avião decolar. E comparado ao 14 bis, ele voava muito mais do que o dobro da altura e por muito mais tempo. Então, lê o livro que tu vai entender por que essa tua afirmação está totalmente errada. O segundo comentário vem do Twitter, é do Guilherme Bach. Pelo que eu sei, ele não inventou o avião. Mas se a professora falar que sim, o que eu respondo na prova? Beijos. Bom, se a professora falar que sim, o Santos Dumont inventou o avião, vai escrever na prova que sim, o Santos Dumont inventou o avião. O que você pode fazer, e o que aliás eu recomendo para todos os estudantes, é que leiam por conta própria, porque se você já sabe da verdade, fica mais difícil da pessoa te doutrinar, né? Porque tu já tá sabendo que aquilo que ela tá falando é uma mentira. E depois, no recreio, quando tiver só com os amigos, aí fala realmente a história verdadeira para os outros também não serem enganados. Mas não recomendo que fique afrontando o professor na sala de aula, porque geralmente quando o aluno afronta o professor, principalmente quando é uma criança ou um adolescente, quem se dá mal é o aluno. Então, melhor não bater de frente, né? Usar uma estratégia mais inteligente. E o último comentário, que vem do Instagram, é do Underrunning. Ele diz: essa jornada está mesmo maravilhosa, professora. Tanto que já atraiu a atenção do meu filho Ian, de 11 anos, que fica ligado quando sai um novo vídeo. Detalhe, já me pediu o livro de presente. É muito bom ouvir um filho pedir um livro. Obrigada, professora. Ainda há esperança nesse país. Esse livro aí pode ser lido por uma criança de... Criança não, desculpa, um pré-adolescente, porque eu já tive aluno nessa idade, eu sei que eles odeiam ser chamados de criança. Então, um pré-adolescente pode ler tranquilamente esse livro, porque a linguagem dele é bem fácil e vai evitar a doutrinação, porque, como eu disse antes, se ele já souber da história verdadeira, fica mais difícil do professor doutrinar ele, sempre lembrando para não bater de frente com o professor na sala de aula, porque essa não é a melhor estratégia para a gente conseguir mudar a cabeça das pessoas. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Como vocês já viram, eu já dei um spoiler ali, não foi Santos Dumont que inventou o avião, tá? Mas, antes de ir para as informações, eu vou esclarecer para o pessoal mimizento da esquerda não vir aqui nos comentários encher o saco. O Santos Dumont era um cara legal, sim, e ele manjava dos paranauê dos balão. Falando na linguagem da esquerda, que é para eles entenderem. Provou que as estruturas movidas a hidrogênio ou ar quente poderiam ser dirigíveis e tornou propriedade pública os direitos de alguns dos seus inventos.
permitindo que qualquer pessoa copiasse os objetos de graça. Então o Santos Dumont não era um monstro, não era horrível, mas ele também não é esse herói todo aí que nos fala os livros do Mac. Aliás, como a maioria das histórias que eu contei aqui para vocês, né? Então o capítulo começa falando sobre os dois principais argumentos que os brasileiros usam para atribuir a invenção do avião ao Santos Dumont. O primeiro argumento, que é o da falta de testemunhas ou da falta de registro, que diz que os irmãos Wright não tinham testemunhas do avião que eles inventaram. E o segundo argumento, que também vocês já viram nos comentários, que é o argumento da catapulta. Mas na verdade, durante o livro, vocês vão ver porque ele mostra 5 razões para não acreditar nesses dois argumentos, todas as razões com fontes que tem no final do livro e que nos fazem realmente ver que isso foi mais uma mentira que nos contaram. Eu não vou falar todas as 5 aqui, porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas de duração, então de novo eu vou dizer para vocês, vocês têm que ler o livro. Resumidamente, os irmãos Wright, Ellen Wright, Paula Marisa, estavam mesmo interessados em vender o avião. Então eles não queriam ficar por aí fazendo publicidade do avião enquanto eles não tivessem a patente, enquanto eles não tivessem certeza desse registro. Porque imagina, se eles colocassem o avião numa exposição pública e algum outro inventor pegasse a ideia deles, copiasse e patenteasse antes, eles iam perder muito dinheiro. Então essa foi a razão para eles não saírem alardeando por aí. Mas isso também não quer dizer que eles não tivessem testemunha dos voos que eles fizeram com o avião. De acordo com o autor, já em 1904, ou seja, muito antes do 14 bis, eles já faziam voos com esse avião muito mais alto e durante muito mais tempo. O 14 bis comparado com o avião dos irmãos Wright dava apenas alguns pulinhos. Além da descrição, os Wright pensavam que, se alguém patenteasse o avião deles, todo o esforço em construir as estruturas e patenteá-las iria pelos ares. Nesse capítulo do livro também tem uma história muito interessante sobre um suposto sabotador do Santos Dumont que ia nos lugares onde ele ia se apresentar e furava os balões, em todos os continentes. Se o Santos Dumont estivesse na Europa, o sabotador estava lá. Se o Santos Dumont fosse para os Estados Unidos, o sabotador ia também. E esse sabotador esfaqueava só o balão do Santos Dumont para ele não poder voar. Será que essa história é real? Vou deixar o mistério no ar. O Narlock também desmistifica essa história de que o Santos Dumont era um pacifista e que entrou em depressão quando viu o avião que era a invenção dele sendo usada para a guerra. Porque o Santos Dumont era um especialista em balões, né? Isso daí é verdade mesmo, tá bem registrado, ele era especialista em balão, o cara manjava dos paranauê dos balão, já falei para vocês. E naquela época, os balões eram usados em guerra, foram usados até aqui no Brasil. Então não seria nenhuma surpresa, mesmo que ele tivesse inventado o avião, o que não foi o caso, porque tem muitos documentos que comprovam isso. Mesmo que ele tivesse inventado o avião, ele já ia imaginar que o avião fosse usado para guerra, né? Não ia ser nenhuma surpresa. Além disso, elementos voadores como os balões participavam de guerras havia muito tempo. No século XIX, estavam na Guerra de Secessão nos Estados Unidos e foram usados até pelo Brasil durante a Guerra do Paraguai, para avistar a posição de tropas inimigas nas trincheiras. Quanto à história do relógio, o que aconteceu é que o Santos Dumont tinha dificuldade em ver as horas enquanto ele estava voando com o balão e acabou se queixando para um amigo dele sobre essa dificuldade que ele tinha. O que incentivou o amigo dele a produzir um relógio de pulso para o Santos Dumont. Mas essa história que ele inventou o relógio de pulso também é mentira, porque ele já existia muito antes do Santos Dumont, desde os tempos de Shakespeare. E no final desse capítulo, o autor mostra pra gente o final super triste e melancólico da vida do Santos Dumont. Doente, deprimido e enraivecido, Santos Dumont se suicidou em 1932, num hotel do Guarujá, São Paulo, enforcado por 2 gravatas vermelhas dos tempos de pioneiro no céu de Paris. Esse foi mais um episódio da Jornada Literária. Espero que vocês tenham gostado e descoberto muitas coisas. Espero que cada vez mais vocês queiram comprar o livro e ler, não só esse, como outros também. E fiquem ligados porque na semana que vem a gente vai falar sobre a monarquia e o tal golpe da República. Vai ser bem interessante. Quem quiser ver o comentário publicado aqui também pode ficar ligadinho nas minhas outras redes sociais. Para quem não me acompanha, tá aparecendo o endereço aí na tela para vocês.
Toda semana eu posto a imagem da jornada literária, é só vocês deixarem o comentário de vocês lá e na semana que vem, quem sabe, eu leio e respondo aqui. Beijos e até semana que vem.